Olá, meus amores, olha a tia Jéssica aqui de novo. E hoje nós vamos para a aula de História. E o nosso tema é Espaços e Memórias. Lição 2, lá na página 305. No outro vídeo da aula de vocês, eu também falei sobre os espaços e memórias. Mas a tia falou dos museus. O que fica dentro dos museus são os acervos. Falamos de monumentos. A importância do museu pra gente, a história que o museu traz pra gente. E aí hoje a tia vai falar sobre patrimônios, a memória da humanidade. Lá na página 305 do livrinho de vocês fala assim, ó. Ao estudar o passado, os historiadores, como você já sabe, usam todo tipo de fontes que puderem encontrar. Documentos escritos, fósseis, pinturas, vestígios como ruínas, fotografias, vídeos, jornais, revistas. Então, tudo que eles puderem encontrar que conta uma história de um povo antigo, de determinada região, eles estudam aquilo tudo para saber o que eles viviam, como que era a vida deles e traz para hoje. Entre essas fontes históricas, até mesmo cidades inteiras ou estilos de arquitetura, bem como cemitérios, paisagens, materiais empregados nas construções podem ser elementos valiosíssimos para obter informações sobre as características daquela época. Por isso, é muito importante a gente estudar a história, saber como que era a vida, a diferença da vida das pessoas de mais de 2000 anos atrás, como que é a nossa vida hoje. A gente compara hoje em dia com a vida das pessoas antigamente. Será que são iguais? A palavra patrimônio significa pertencente ao pai. Então, são heranças que os pais deixavam para os filhos. Isso significa patrimônio. São todos os bens que uma sociedade herda das gerações anteriores e que deve conservar para passar às gerações futuras. Esses são bens materiais ou imateriais. Então, patrimônio é uma coisa que foi deixada para alguém que foi antigo. Um exemplo, os pais de vocês, os avós de vocês, quando vierem a falecer daqui a muitos anos, eles vão deixar casa, vão deixar fotografias, vão deixar documentos. E tudo isso vai ser uma herança que ficou para vocês. E aí, essa herança vocês também vão passar para os filhos, que vão passar para os filhos, que vão passar para os netos, netos para os bisnetos, e assim vai passando. Isso é um tipo de patrimônio. Só que tem patrimônios que o Estado estuda porque vai trazer algo muito importante para a população inteira. Tem patrimônios que só tem importância para a gente. Uma fotografia da minha família, às vezes não vai ter tanta importância para o Estado, mas para a gente vai ter. Então também não deixa de ser um tipo de patrimônio. Com o passar do tempo, a ideia de patrimônio passou a englobar muito mais que somente monumentos e atualmente abrange tudo aquilo que preserva a memória, a história dos seres humanos. Então tudo que fica na memória, que traz uma história de nós seres humanos, passou a se tornar patrimônio. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, junto com a ONU, fizeram uma chamada de convenção para a proteção do patrimônio mundial e estabeleceu que os bens patrimoniais, eles podem ser históricos, culturais ou da humanidade. Aí lá na página 306, eles estabeleceram que há um órgão específico que vai fazer essa fiscalização, que vai investigar o que vai ser o patrimônio histórico, o que vai ser o patrimônio cultural, o que vai ser o patrimônio da humanidade. O nome desse órgão é IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico. Ele está ligado ao Ministério da Cultura. E aí, a tia trouxe para vocês os tipos de patrimônio. Nós temos o patrimônio histórico, cultural e ambiental. Vamos para o nosso primeiro. Patrimônio ambiental ou natural.
São locais naturais que precisam ser cuidados e preservados, pois deles dependem tanto os seres humanos como os animais. Então, o patrimônio natural ou ambiental é um lugar que a própria natureza fez, é um lugar natural, em que o IPHAN precisa estar protegendo para que nós, seres humanos, não degrade, não estrague, não polua. Que, como vocês sabem, existem muitos seres humanos maldosos por aí. A gente vê quando vai na praia. Quando a gente vai à praia que vem embora de tardinha, lá para as 4, 5 horas, a praia tá limpinha? Às vezes está cheio de copo, cheio de coisa no chão, não é? Então, se a gente não preservar alguns lugares, algumas pessoas vai arrancar as árvores, vai sujar os mares, os rios. E aí, a população daquela região vai sobreviver como? Se não tem mais mar para pescar, para fazer alguma, não vai ter mais árvore para fazer um artesanato, para tirar frutos, como que aquelas pessoas vão sobreviver? Então, por isso, esses lugares precisam ser preservados. E aí a tia trouxe alguns exemplos. Parque Nacional do Iguaçu, Mata Atlântica, Reservas do Sudeste, Área de Conservação do Pantanal, Ilhas Atlânticas brasileiras como Fernando de Noronha e Atol das Rocas, e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e Emas. Olha aqui pra tia. Ó, esse daqui, ó, é a Cataratas do Iguaçu. A tia trouxe uma imagem para vocês estarem vendo. Isso é um patrimônio ambiental ou natural. Vamos botar aqui embaixo. A tia também trouxe, ó, essa é a ilha de Fernando de Noronha. Também é um lugar preservado. Existe gente que moram aqui, tá? Turistas podem ir, mas tem um limite de pessoas, não pode sujar o chão, a areia da praia. Então tem todo umas regrinhas para poder estar visitando este lugar lindo. Se um dia vocês forem em algum desses lugares, vocês levem a tia, tá? Bota a tia na mala. Além do patrimônio ambiental ou natural, nós temos o patrimônio histórico, que são um conjunto de bens que contam a história de determinado local, através de construções, arquiteturas, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meios de transporte, obras de arte, documentos. Então, são conjuntos de bens. Então, patrimônio histórico são os conjuntos de bens que contam a história de determinado local. Aí a tia trouxe para vocês, ó, a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Vocês podem estar observando, é um patrimônio histórico, porque essa igreja conta uma história para o pessoal lá que mora em Minas. E nós temos também o conhecido Cristo Redentor. É um patrimônio também histórico para a gente. Ele tem toda uma história, por que foi criado. Então, esse também é um patrimônio histórico. Vamos colocar ele aqui também. Além desse, nós temos o patrimônio cultural. O patrimônio cultural, ele é dividido em dois. O patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. O material são os patrimônios que conseguimos tocar, pegar. São eles objetos, construções, monumentos, paisagens naturais, ruínas de locais históricos. Já os imateriais, não. Então, vamos lá. A tia vai mostrar para vocês através de imagem. Vamos para o patrimônio cultural. Olha aqui, ó, que são o que a gente consegue tocar. Ó, nós temos o artesanato dos índios, também tem artesanato de outras populações, de outras pessoas. Mas a tia trouxe para vocês o dos índios. Ó, o artesanato deles. A cidade, ó, de Salvador também é um patrimônio cultural material. Tia, mas eu consigo tocar na cidade? Consigo, nos prédios, na rua. Então, é um patrimônio, a cidade é um patrimônio, porque a cidade inteira tem toda uma história por trás dela. Vamos colocar ela aqui. Esses são os patrimônios cultural material. Além desses, nós
patrimônio cultural imaterial, que são as práticas, tradições, crenças, cantos, danças, linguagem, superstições, rituais, festas culinárias típicas de um povo. Então, tudo que a gente não toca, que também faz parte da cultura, é patrimônio cultural imaterial. Aí a tia trouxe para vocês, ó, a pintura no corpinho dos índios. Vocês lembram do índio que veio aqui ano passado? O corpo dele é todo pintado. E ele explicou pra gente a importância, o significado daquela pintura no corpo para eles índios. E aí faz parte da história, porque eles têm a história deles que já chegou até nós. Então nós temos o conhecimento da história deles, nós sabemos a importância, o que os índios viveram para chegar até onde estão hoje em dia. Então, a pintura do corpo do índio é uma cultura, é um patrimônio também, só que cultural imaterial. E nós temos a dança da capoeira. Também ela é um patrimônio cultural imaterial, porque é uma dança, eu não consigo tocar na dança, mas eu posso fazer a dança, eu posso praticar a capoeira, que também conta uma história pra gente, que começou lá atrás, desde a época da escravidão. Então, ela também é um patrimônio cultural, só que imaterial. E aí, a tia trouxe para vocês esse exercíciozinho aqui, ó. Vocês vão fazer da página 305 até a página 308. Eu espero que vocês estejam estudando, fazendo essas atividades bem feitas. Um beijinho e até o próximo vídeo, tá? Beijos!